Olá, gente boa, você está no canal Balaio Literário e hoje vamos direto para o que interessa, mais um capítulo do livro Você Já Pensou em Escrever um Livro? De Sônia Belotto. Hoje eu quero passar para vocês mais um capítulo, são mais dicas que a autora nos traz para nós que queremos ser escritores de sucesso. Muito bem, o capítulo tem por título De Onde Vêm as Ideias para Escrever. De onde é que vêm as ideias para escrever? A matéria-prima dos grandes textos foi e sempre será a emoção. O amor, a dor, a perda, a ira, a culpa, a solidão, o medo da morte e qualquer outro tema que mexa com as emoções é um excelente ingrediente para um texto de sucesso. As ideias para escrever podem vir de várias fontes: um sonho, uma história contada por um amigo, uma conversa entreouvida num café, uma inspiração súbita, recordações da infância e assim por diante. Existem inúmeros livros que ensinam técnicas para estimular a criatividade. Muita gente, quando começa a pensar em escrever e não encontra os temas, recorre a esses livros. Conselhos como aprenda a ver as coisas de modo diferente, procure sempre mais de uma resposta para o problema e associe ideias que nunca foram combinadas, são interessantes, mas pouco práticas. É claro que você deve praticar as técnicas ensinadas nos livros sobre criatividade. Elas são fundamentais para o processo de escrever. No entanto, o esforço para criar algo original, logo no início, torna-se frustrante para muitos e novos escritores. O resultado é uma porção de gente bloqueada olhando para o texto em busca da famosa inspiração para escrever. É lógico que no decorrer aqui dos vídeos nós estaremos falando também de técnicas de criatividade. Pode ser bom para uns, pode ser não tão bom para outros. Isso aí é variável. Existe uma forma mais eficaz de conseguir ideias para produzir bons textos. Assim como os músicos podem buscar inspiração em outros músicos, os escritores podem buscar inspiração nos trabalhos de outros escritores. Você diz, isso é plágio? Não, cuidado, tem uma diferença de buscar inspiração e de plagiar os trabalhos alheios. Escrever é como aprender a tocar piano. O primeiro passo é fazer alguns exercícios no teclado para tornar os dedos ágeis. A seguir, você pega partituras de grandes compositores e treina executá-las. Só depois dessas duas etapas é que você parte para criar as suas próprias composições. Deu para entender aí a analogia? E ao criá-las, você estará sendo influenciado direta ou indiretamente pelos compositores que estudou. Isso é inevitável, para que você possa se aperfeiçoar tanto na música quanto na escrita. Inspirar seu texto ou num texto de outro escritor pode parecer um tanto ilícito à primeira vista, mas não é. Note bem que não estamos falando de plágio, mas de basear-se num trabalho que já provou funcionar. Plagiar é você apresentar o texto de outra pessoa como se esse texto fosse seu. Isso aí é crime, E se você plagia algo, logicamente você é a pior das criaturas no mundo da literatura. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Desmontar e estudar textos de sucesso antes de criar os próprios textos é uma das ferramentas mais comuns entre os escritores. Sabia disso? Muitos escritores jamais revelam as obras em que se basearam para produzir seus textos. Se a semelhança for muito evidente, juram tratar-se apenas de uma coincidência. Outros citam as fontes e até brincam com isso. Todavia, admitindo ou não, o fato é que até mesmo os grandes escritores buscam ideias em textos consagrados de outros escritores. Portanto, a partir desse momento, coloque na sua cabeça que a melhor fonte para escrever bons textos são outros bons textos. Entendeu a questão? Vou repetir isso aqui para ficar bem gravado na sua mente. A melhor fonte para escrever bons textos são outros bons textos.
Vejamos alguns exemplos de livros de sucesso que foram baseados em obras anteriores. À medida que for lendo, você irá perceber a gigantesca teia de influências entre os escritores. E aqui a autora dá alguns exemplos. Eu não vou ler todos, né, para não ficar muito cansativo e extenso o vídeo, né, mas para que você tenha apenas essa ideia na sua mente. Primeiro exemplo, os detetives dedutivos. Em 1841, Edgar Allan Poe escreveu um conto policial denominado Assassinatos na Rua Morgue. A história é narrada em primeira pessoa e o narrador apresenta um personagem chamado Auguste Dupin, dotado de uma incrível capacidade dedutiva. A partir de detalhes imperceptíveis para a maioria das pessoas, Dupin consegue esclarecer os misteriosos assassinatos da Rua Morgue. Você já está imaginando quem se inspirou em Edgar? Pois é. Em 1887, Sir Arthur Conan Doyle escreveu sua primeira história policial, Um Estudo em Vermelho, narrada em primeira pessoa pelo Dr. Watson. Apresenta um personagem chamado Sherlock Holmes. Já ouviu falar dele? Lógico que sim. Dotado da mesma capacidade dedutiva do Sr. Dupin, criado por Edgar Allan Poe. Em 1920, Agatha Christie, famosíssima, todo mundo sabe quem é Agatha Christie, né? A mestre dos romances policiais, de assassinatos. Ela publica a primeira aventura do seu personagem, Hercule Poirot, né? Acho mais ou menos assim que se pronuncia, o grande detetive, conhecidíssimo também, né? Acho que isso não é mais conhecido do que, logicamente, Sherlock Holmes, né? Ou Poirot, alguma coisa assim, que desfruta da mesma capacidade dedutiva dos personagens anteriores para desvendar crimes misteriosos. A série de personagens de histórias policiais com características semelhantes ao Sr. Dupin, Sherlock Holmes e Hercule é interminável. Até Jô Soares, em seu primeiro romance, O Xangô de Backstreet, utilizou o próprio Sherlock Holmes na história e criou um livro de grande sucesso, né? Ou seja, o que foi que Jô Soares fez? Ele não plagiou, ele se inspirou e até colocou o mesmo personagem em sua história. Um segundo exemplo, As Reinações de Alice. Em 1865, Lewis Carroll publicou uma história para crianças na qual a personagem Alice estava deitada no jardim e vê um coelho vestido passar apressado, consultando o seu relógio de bolso. Alice o segue e vai parar no País das Maravilhas. Todos nós conhecemos essa história, né? E em 1945, Monteiro Lobato publicou uma história para crianças na qual a personagem Lúcia, que é o nome, né, original da Narizinho, Lúcia, está deitada no quintal quando percebe um peixe e um besouro conversando. Convidada pelo peixe para conhecer o seu reino, Narizinho segue e vai parar no reino das águas claras. Este é o início do livro Reinações de Narizinho. Ó, pegou até o título. O primeiro de uma série de livros que imortalizaram todos os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Para que você não pense que se trata de simples coincidência, uma tradução do livro Alice no País das Maravilhas para o português foi feita pelo próprio Monteiro Lobato. Um terceiro exemplo, eu vou aqui trazer um exemplo que é mais conhecido, podemos dizer assim, de todos nós, O Nome da Rosa, né? Segundo o próprio Umberto Eco, num pós-escrito ao Nome da Rosa, o título do Nome da Rosa foi inspirado no poema beneditino de Bernard Morlay, no século VII. No mesmo texto, ele comenta sobre a associação que as pessoas fazem do título com a peça Romeu e Julieta de Shakespeare, no qual os amantes falam exatamente sobre o nome da rosa. Julieta diz que não importa o nome que se dê à rosa, ela exala o mesmo perfume. E conclui que o nome não tem a menor importância. Eco diz
que o sentido das palavras de Julieta é exatamente o oposto do poema beneditino. Lá afirma-se que a real essência de uma rosa é o seu poderoso, fascinante e mágico nome. Divergências à parte, provavelmente Eco batizou seu livro O Nome da Rosa como um jogo de autorreferência no qual o leitor deve decidir se o título, assim como o nome, tem ou não importância. E aqui ela traz ainda outras características do nome da rosa, que Humberto Eco se inspirou em outros textos. Bem, eu não vou falar mais sobre isso aqui, mas apenas concluir. Eu acho que a ideia já ficou em sua mente, ou seja, não seja plagiador, mas você pode muito bem se inspirar numa história já de sucesso. Poderíamos escrever páginas e páginas mostrando textos de sucesso inspirados em obras de outros escritores, mas não é isso que nos interessa. Provavelmente você já está convencido de que não é crime inspirar-se em textos consagrados para criar seus próprios textos. Afinal, se os grandes fazem isso, por que deveríamos ficar de fora? Esse é o conselho que Sônia Belluto nos dá neste dia, ok? Então leia e pode se inspirar em outros textos para para criar os seus, né? Eu quero dar um exemplo aqui para a gente concluir. Eu escrevi meu primeiro romance, As Aventuras de Severino, que está disponível no Amazon em PDF, no formato e-book. Ainda estou procurando publicá-lo por alguma editora. Se não conseguir, vou publicá-lo depois em formato físico, se Deus quiser. E o meu livro, As Aventuras de Severino, foi inspirado na grande obra de Ariano Suassuna, que todos nós conhecemos, que é o Alto da Compadecida. Então, o meu livro é inspirado num livro de Ariano Suassuna, mas não é um plágio do livro. Eu conto outra história, com personagens também nordestinos, que passam por diversas aventuras, até algumas adversidades que eles passam, algumas dificuldades desde a infância até a fase adulta. Então é uma ótica totalmente diferente do livro do Alto da Compadecida, mas que foi inspirado neste livro. Se você quiser conhecer, vou deixar aqui abaixo um link para que você possa acessar o nosso livro. Se quiser também pedir uma amostra, eu estarei enviando pelo WhatsApp, pelo Face, pelo meu e-mail, não importa, todos os dados estarão aqui na descrição, ok? Se você gostou, dê um joinha, se inscreva se você não está inscrito, compartilhe, curte, comente, este canal é seu também. Balaio Literário, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês e até amanhã com mais um vídeo em nosso canal. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida.